Muito bem, iniciando aqui a aula 02, vamos colocar aqui pequenininho aqui na tela, né? Lá no canto, ótimo. Ok, senhoras e senhores, sejam bem-vindos novamente, né? A nossa aula 2 do Código Disciplinar, agora, módulo 2, ok? Meninas, se visualizem para o ano de 2021 assim, né? Batendo lá, né? Tirando a foto lá junto com a colega de classe e de curso de formação, né? Vestidas, né? Uniformizadas dessa forma. Aos testosterona aí, ó, para quem gosta aí, o COTAR, né? Comando Tático Rural, ok? Sonhe, mas sonhe alto, você nunca irá além dos seus sonhos. Vamos que vamos, aula de hoje, senhoras e senhores, artigo 6 e artigo 8, incisos, nós vamos dar da mesma forma, metodologia, vamos dar uma andada, tá bem? Vamos dar uma andada, aquilo que nos interessa realmente de fato, nós vamos mastigar bem aí. Aquilo que não, a gente anda com passos largos. Simbora, negada, vamos que vamos. Deontologia militar estadual é constituída pelos valores e deveres éticos, né, traduzidos em normas de conduta que se impõem para o exercício da profissão do militar estadual, atinja plenamente os ideais da realização do bem comum mediante 2 pontos. Relativo aos policiais militares, preservação da ordem pública e garantia dos poderes constituídos. Show de bola. Isso aqui dá ontologia, tá, pessoal? Relativamente aos bombeiros militares, a proteção da pessoa visando sua incolumidade em situações de risco, infortúnio ou calamidade. Então, polícia, preservação da ordem, né? Bombeiro, situações de infortúnio, calamidade, de risco, proteção da pessoa nesse sentido. Tranquilo? Nós vamos ver aqui mais para frente que a situação, chega lá eu falo, é a questão da preservação do meio ambiente. Aplicada aos componentes das corporações militares, né, pessoal, vamos nos atender isso aqui, ó. Aplicada aos componentes das corporações, ou seja, para as duas, tanto faz polícia quanto bombeiro, tá? Independente do posto ou graduação, a deontologia policial militar reúne princípios e valores úteis e lógicos a valores espirituais superiores destinados a elevar a profissão do militar estadual à condição de missão. Ele pode utilizar de uma forma bem simples o conteúdo, como dizendo que a deontologia será aplicada exclusivamente aos componentes, né, da Polícia Militar do Estado do Ceará, independente do posto ou graduação, e coloca o restante do texto da lei para desvirtuar a atenção do aluno. Né? É a deontologia aplicada tanto à polícia quanto ao bombeiro, ok? Para frente. Compromisso de honra, né, será em caráter solene, afirmando a consciente aceitação dos valores e deveres militares. Isso será feito na formatura de vocês, ok? Vai ser quando da formatura de vocês, esse compromisso de honra. Então, vamos para frente. Deontologia militar, valores, artigo 7 e deveres no artigo 8º. Vamos lá. Os deveres éticos emanados dos valores militares estaduais e que conduzem a atividade profissional sob o signo da retidão moral são os seguintes. Culto aos símbolos e tradições da pátria, do Estado, da respectiva corporação militar, patriotismo, em outras palavras, ok? Policial militar, né, ou bombeiro militar tem que ser patriota, né? Cumprir os deveres de cidadão, obrigações civis, voto, pagar conta e etc, né? Militar ficar com nome sujo não é interessante não, tá, pessoal? Preservar a natureza e o meio ambiente. Olha aqui, pessoal, ó. Pode vir cobrando aí como os valores e deveres lógicos úteis, né? Aí a questão de preservar a natureza e o meio ambiente, e ele colocar isso aqui para quem, ó? Para a PM. Aí a gente vai dizer, não, mas a PM é preservação da ordem pública, preservar a natureza e o meio ambiente, isso é mais questão do... É mais destinado ao corpo do bombeiro. Cuidado, para os dois, ok? Então atentem para esse detalhezinho aí, pode cair questões, eu já vi algumas questões nos simulados por aí. Servir a comunidade no exercício da suprema missão de preservar a ordem pública e de proteger a pessoa, ou seja, no exercício da suprema missão de preservar a ordem pública e proteger a pessoa. Preservar a ordem pública, quem é, pessoal? Polícia. Proteger a pessoa, lógico, em situações de risco, infortúnio, calamidade, bombeiro. Ok? Aí lá, preservar a ordem pública, proteger a incolumidade da pessoa,
né? Mandado de reintegração de posse, cumprindo as missões emanadas dos poderes, já falamos, né? Utilizamos esse exemplo. Show de bola, vamos para frente. Então vocês estão vendo, pessoal, que quando a gente vai estudar, pelo fato da gente já ter um norte sobre da lei, o que vai ser cobrado em prova, como vai ser cobrado em prova, a gente não perde tanto tempo na leitura. Imagine se for estudar isso só. Por isso a questão do acompanhamento, né? Movido por forças alienígenas. Vamos para frente. Atuar com devotamento ao interesse público, tá tranquilo. Atuar de forma disciplinada e disciplinadora, também vamos para frente. Ser justo na apreciação de atos e méritos. Vamos andar, dedicar-se em tempo integral, né, ao serviço militar estadual, estar sempre disponível. Ok? Exercer as funções com integridade e equilíbrio, segundo os princípios que regem a administração pública, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não é informação extra, mas tá bem tranquilo. Procurar manter boas relações com outras categorias profissionais, show de bola. Ser fiel na vida militar, né, cumprindo os compromissos relacionados às suas ordens. Eu acredito que seja, porque esse íconezinho aqui ele tá bem. Mas vamos adiante. Manter ânimo forte, fé na missão, zelar pelo nome da instituição militar, manter ambiente de harmonia, não pleitear para si por meio de terceiros cargos, proceder de maneira ilibada, conduzir-se de modo não subserviente, show de bola. Opa, esse aqui, abster-se do uso do posto ou graduação ou cargo para obter facilidades pessoais de qualquer natureza. O policial militar, né, pelo fato de ser militar estadual, poderá ingressar na festa gratuitamente ao apresentar sua carteira de identificação. Cuidado, olha aí, ó. Para a prova, né? Obter facilidades pessoais de qualquer natureza, tá? Não pode, tá, pessoal? Vamos para frente. Esse inciso aqui, pessoal, ele cai na prova. Inciso 21 aqui, ó. Cai na prova completo. Abster-se, ainda que na inatividade, do uso das designações hierárquicas em... Pessoal, quando ele fala ainda que na inatividade, isso quer dizer que também quando ativo. Ainda que na inatividade. Ativo principalmente. Aí ele diz, ainda que na inatividade. Ele está falando qual inatividade aqui, pessoal? Ele está falando na inatividade. Tanto reserva, remunerada, reformada, ele não disse. Ele só disse ainda que na inatividade. Ele não especificou. Correto? Ele diz o seguinte, atividade político-partidária, salvo quando o candidato a cargo eletivo, show, atividade comercial e industrial, pronunciamento público a respeito de assunto militar, salvos de natureza técnica, exercício do cargo ou função de natureza civil. Então, o que ele quer dizer, pessoal? O que a gente entende? Vou dar uma informação, uma extra informação aqui para vocês. O que? Muito provavelmente não vai ser cobrado em prova, mas vocês precisam saber para ampliar, né, o horizonte de visão de vocês, ampliar o horizonte de visão aí de vocês, ok? Ele diz o seguinte, abster-se ainda que na inatividade. Ele falou qual inatividade? Não. Inatividade existem dois grupos, né? Reserva, remunerado e reformado, e ainda um terceiro lá que é do artigo 99. Show! Então vamos lá. Do uso das designações hierárquicas, eu pergunto, reserva remunerada é inatividade, sim ou não? Sim. Reformado é inatividade, sim ou não? Sim. Nós estamos estudando o Código Disciplinar, certo? E aí, o Código Disciplinar se aplica ou não se aplica o militar reformado? E ele diz abster-se ainda que na inatividade. Ele não disse em qual situação. Se aplica ou não se aplica? Né? Eis a questão. A gente poderia dizer assim, se aplica no que couber, né? Mas, por força da lei e um conhecimento majoritário, uma linha de raciocínio majoritária, é que o Código Disciplinar não se aplica aos militares reformados. Fecha a conta e passa a régua. Se dissesse algo dessa natureza, que nós estamos narrando agora por uma questão, seria um conhecimento bem elevado e provavelmente caberia um recurso, etc., poderia ser anulado. Então, para não ocorrer esse risco, a banca não vai entrar nesse mérito. Ok? Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Abster-se ainda que na inatividade. Ou seja, quando o militar estiver inativo, a atividade político-partidária, ele pode participar? Pode sim, pessoal. O que é que ele não pode fazer? Utilizar a designação hierárquica de sargento, de capitão, de tenente fulano de tal dos anzóis.
O militar na inatividade, cuidado para não misturar as coisas. O militar na inatividade pode participar de atividade político-partidária? Pode. Ele pode usar designação hierárquica? Não. Salvo quando há candidato eletivo. Se ele for candidato eletivo na inatividade, também lá ele pode usar a designação hierárquica dele, ok? Show de bola. Atividade comercial e industrial. Ah, tem um comércio, tem uma indústria lá, eu sou o capitão fulano e tal, assinar lá. Não, pode não. Aqui, ó. Ainda que na inatividade. Na atividade é que não pode mesmo, ok? Quando ele fala ainda que lá, isso quer dizer que aqui, principalmente, ok? Pronunciamento público a respeito de assunto militar. O militar estadual da reserva remunerada, reformado, ele pode se pronunciar de assunto público a respeito de assunto militar? Pode ou não pode? Pode. Ele não pode fazer o quê? Usar as designações hierárquicas deles lá. Então, cuidado para não misturar, tá bom? Ali, salvos de natureza técnica, vai apresentar uma tese de doutorado, né? Vai apresentar um projeto social que faz parte de uma tese aí de mestrado dele ou de uma pós-graduação, e nesse mestrado ele lá assina lá como o capitão João, né? Ou o sargento Francisco, etc. tal, mas é um de natureza técnica, nesse sentido pode. Exercício de cargo ou função de natureza civil. Ele já está na inatividade, assumiu, né, um cargo ou função público lá na prefeitura e etc. E lá ele vai assinar lá como capitão João, coronel fulano, sargento cicrano. Não. O uso da designação hierárquica tem que ser o quê? Se abster dela ainda na inatividade também. Ok, pessoal? Aí fica essa interrogação. E o reformado deve se abster disso? O código não se aplica mais a ele, e aí, como é que é? Vocês estão entendendo? Essa aqui é uma extra informação, tá, pessoal? Muito provavelmente, quase certeza, não vai cair na prova isso, porque é um assunto polêmico. O que vai cair na prova é que o reformado, o código não alcança ele. Fecha a conta e passa a régua, vamos para frente. Exemplo, né? Eu até coloquei aqui, né, o exemplo do capitão Wagner, deputado federal, né, que ele é candidato ao pleito, né, candidato político, né, cargo eletivo, e ele utiliza a designação dele hierárquica, né, lá na atividade político-partidária, o capitão, né, capitão Wagner, etc, tal, ok? Prestar assistência moral, considerar a verdade, exercer a profissão sem discriminações ou restrição de ordem religiosa. Ah, eu sou evangélico, eu vou fechar lá o templo lá do irmãozinho que está lá batendo os tambor lá e etc. Não, se não fere as constituições e as leis pessoais em vigor, não existe. A polícia ela é imparcial, ok? Atuar com prudência nas ocorrências evitando exacerbá-las, ou seja, passar dos limites, né? Respeitar a integridade física, moral e psíquica da pessoa do preso ou de quem seja objeto de incriminação, evitando o uso desnecessário da violência. Aí o cabo faz o concurso da polícia já com vontade de chegar e descer a saula. Esqueça isso, pelo amor de Deus. A polícia foi feita para dialogar, conversar com o povo. Meu filho, se arrependa dos seus maus caminhos. Saia daí. Brincadeiras à parte, vamos para frente, pessoal. Questão de prova, teórica, não vamos pegar a prática e colocar na prova, pode confundir. Ok? Aí eu coloquei algumas informações aqui em relação, né, à questão da pessoa, da integridade física da pessoa do preso. Tranquilo, observar normas de boa educação, discrição, não solicitar publicidade, ok? Observar os direitos e garantias, não usar por meio ilícito, produção de trabalho, tá tranquilo. Questão de plágio, o militar pode responder por isso, tá, pessoal? Pode responder administrativamente, ok? Não abusar dos meios do Estado por a sua exposição nem distribuí-lo, tá tranquilo. Atuar com eficiência e probidade, proteger a pessoa. Item 34. Atuar onde estiver, mesmo não estando em serviço, para preservar a ordem pública ou prestar socorro, vírgula. Em qual condição, pessoal? Desde que não exista, naquele momento, força de serviço suficiente, tanto polícia quanto bombeiro, tá? Não existe força de serviço suficiente, ele diz atuar onde estiver, mesmo não estando de serviço, não interessa. É uma obrigação do militar estadual. Questãozinha de prova isso aí, tá, pessoal? O militar tem obrigação de atuar, mesmo que na sua folga, se não tiver força de serviço suficiente, ele tem obrigação de atuar para preservar a ordem pública ou prestar socorro? Sim ou não? Sim, com certeza. Aí ele estando de folga, ele ainda tem que trabalhar?
calma, não é? Entenda o contexto, né? Entenda o contexto. Qual o requisito? Desde que não haja força suficiente naquele momento, ok? Manter atualizado o endereço, né? Cumprir o expediente, salvo o impedimento de força maior, questão de saúde, etc. Parágrafo 1º cai em prova. Parágrafo 1º aqui cai em prova, ok? Anotem. Ao militar do Estado em serviço ativo é vedado exercer atividade de segurança particular, comércio, tomar parte da administração ou gerência de sociedade empresária ou dela ser sócio ou participar, exceto, ou seja, nisso aqui ele pode, acionista, cotista ou comanditário, ou seja, ele apenas investe dinheiro lá, tem ações, né, tem algumas cotas lá de valores, beleza? Mas a pessoa física dele aqui e tal, está lá fazendo segurança particular, não, sendo gerente lá do supermercado, mas eu conheço e tal, esquece isso aí. Vamos para a prova, o que está na lei, tá, pessoal? Tá tranquilo. Então, qual o bizu, pessoal? Os militares do Estado é vedado exercer atividade de segurança particular? Certo ou errada? Escrevam aí ou falem aí no microfone, certo ou errada? Certo. Ok. É errada. Por que está errada? Os militares do Estado existem dois. Militares do serviço ativo e militares inativos. Cuidado. Essa proibição, essa restrição é para os militares em serviço ativo. Em serviço ativo. Ok? Atenção a esse detalhe. Isso aí vai ser cobrado em prova, tá, pessoal? Segurança particular e etc. Tal. Então, atentem para esse detalhe. Vamos lá, Breno. Fala aí, meu campeão. É tu, Miquel, você quer falar? Certo. Isso. Bota no nome da mulher. Tira do teu nome. Show de bola. Riqueza incompatível, tá tranquilo, né? Compete aos comandantes fiscalizar. Manifestações coletivas, olha lá, também cai em prova. Parágrafo 3º, anota isso aqui, ó. Paga em prova. Aos militares do Estado da ativa. Olha aí, pessoal, ele está sendo criterioso, ele está incluindo somente um grupo. Então vamos atentar para isso. São proibidas manifestações coletivas sobre atos e superiores de caráter reivindicatório e de cunho político partidário, sujeitando-se às manifestações de caráter individual aos preceitos deste código. Então eu pergunto, o militar do Estado, ele pode se manifestar de forma de caráter individual sobre atos de superior? Sim ou não? Pode sim, o da inativo pode. Não, o ativo. O militar ativo ele pode se manifestar sobre ações de superior de forma em caráter individual aos preceitos do Código? Pode ou não pode? Pode, cara. Tá aqui, tá escrito na letra da lei. Pode. O militar ativo pode. Caráter individual. Individual relativo aos preceitos do Código. Ou seja, seguindo as normas, né? Que se poderia ser, a gente poderia caracterizar isso como uma, vamos dizer que sim, né? Ou não, mas uma representação. Né? Poderia ser caracterizado, mas vamos deixar um pouquinho isso mais para frente. Então, o que acontece? O militar da ativa ele não pode se manifestar coletivamente. Vamos juntar 2, 3, 4 aqui, vamos falar que o nosso superior, etc. Tal. Não. Proibido, tá, pessoal? Proibido. Então, cuidado. Quando ele fala lá, ele está sendo categórico, ativo. Então, cuidado quando disser aos militares do Estado são proibidas manifestações coletivas. Opa! Aos militares do Estado, não. Aos militares ativos, ok? Aos que estão na atividade. Os inativos, tranquilo. Beleza? Aí nós vamos ver o que fala sobre o inativo, ó. Oi. Tem problema não, doutora Micaela. A aula vai estar gravada também. Aí caso você, essa parte que você não conseguiu identificar ou ler ou perceber, vai estar disponível já no YouTube, tá? Para você, tá certo? Tá certo. Ótimo. Pronto. Então vamos lá. É assegurado, né? Vamos aqui, cadê?
é assegurado ao militar do Estado inativo o direito de opinar sobre assunto político, externar pensamento e conceito ideológico, filosófico ou relativo à matéria, né, ao interesse público, eu acho que é pertinente ao interesse público, observar os preceitos da ética militar e preservar os valores militares em suas manifestações essenciais. O militar inativo pode ou não pode? Pode. Ele só tem que observar os preceitos da ética militar. O militar inativo. E esse militar inativo ainda existem dois, o da reserva moderada e o reformado. E aí? O reformado pode ou não pode? E aí, o código vai alcançar ele, sim ou não? Aqui o código está alcançando ele, sim ou não? Mais uma pergunta, né? Para a gente ver que o código ainda pode ser aplicado no que couber, mas é um conhecimento extra-galáxia. É isso aí, tá, pessoal? Para a prova vai ser aquele lá do artigo 2, que o código não se aplica ao reformado, tá bom? Para frente. E agora já é hora de simulado. Olha aí que coisa maravilhosa. Eu acho bom quando chega aqui no simulado, é onde o menino e a menina choram e a mãe não vê, né? É onde a gente separa o menino dos homens e as meninas das mulheres. Bora para frente. Cuida. Eu vou... Pessoal, tem algumas questões aqui para vocês resolverem em casa e resolvam elas, tá? Por favor. Para conhecimento, né? Aperfeiçoamento do conhecimento técnico de vocês, ó. Baixem esse slidezinho aí e resolvam essas questões em casa. E vamos que vamos para as primeiras questões nível serpente, faca na caveira e nível para destruir os neurônios, nível Jedi. Apaguem-se as luzes. Cuida. Aos militares estaduais é proibido exercer atividade de segurança particular. Certo ou errado? Ninguém fala para não influenciar o outro. Cuida. Certo ou errado? Vamos. Ótimo. Aos militares estaduais não, né, pessoal? Aos militares estaduais da ativa. Então aqui ele coloca todo mundo, ó. Ativo e inativo. Então a questão está errada, ok? Ó. Aos militares estaduais em serviço ativo, né? Ó, em serviço ativo. Ok? Aqui, ó. Olha aí como tá diferente. Então, atentem para esse detalhe. Quando lerem a questão e ele colocar todo mundo dentro do liquidificador e disser que é bananada, cuidado. Ainda que na inatividade, o militar estadual não poderá utilizar as designações hierárquicas. Questão boa, certo ou errada? Tem gente com dúvida. Bora para frente, vai, taca, marca. Eita. E aí, pessoal, na inatividade, o militar pode ou não pode utilizar a designação hierárquica dele? Pode ou não pode? Quando ele fala esse poderá, é onde existe a possibilidade da exceção. Faz parte, Luana. É a exceção, né? É a exceção, salvo quando há candidato a cargo eletivo, os assuntos de natureza técnica, não é isso? Aqui, ó, questão certíssima. Ok, pessoal? Poderá sim, quando aqui? Deverá utilizar as designações hierárquicas na inatividade? Não. Ainda que na inatividade deverá abster-se, ou seja, não deverá utilizar. Ele poderá utilizar? Pode. Agora tu confundiu. Deverá, não poderá, etc. Fecha a conta, passa a régua. Quando ele diz poderá, ele alcança justamente a possibilidade que pode. Ok, pessoal? De forma nenhuma, sem exceção. Opa, tá errado. Beleza? Para frente. Independente do posto ou graduação, a deontologia militar estadual, alcançará a todos os militares estaduais. Certo ou errada? Quando fala a todos, você já fica já. Vamos que vamos. E aí, pessoal, certa ou errada? Eu acredito que esteja certa, porque deontologia está falando dos valores lógicos, úteis, espirituais, né? E aí? Certa a questão, certíssima a questão, ok, pessoal? Pessoal, é normal. Eu sugiro para vocês que entrem lá naquele link apostilas e simulados, baixem, né? Façam o download daquelas outras apostilas para o dispositivo de vocês
e resolvam aquelas outras questões. A partir de agora, já tentem resolver a prova de 2016 no quesito de legislação, né? Para vocês verem como as questões lá são formuladas, tá bom? E vocês já vão ter um know-how bem legal para resolver as questões lá, tá? Com apenas 4 aulas, né? 2 do Estatuto e 2 do Código. Vamos lá. É vedado aos militares inativos exercer pronunciamento público a respeito de assunto militar, salvo os de natureza técnica. Certo ou errado? E aí, pessoal? Certo ou errado? Vamos que vamos? Vamos lá. Eu acredito que a questão esteja errada, porque o militar inativo ele pode exercer o pronunciamento, né, a respeito de assunto militar e etc. O que ele não pode utilizar aqui é a designação hierárquica, né? Quando for um de natureza técnica, ele pode utilizar a designação hierárquica, mas ele está querendo dizer que é vedado aos militares inativos exercer pronunciamento público a respeito de assunto militar. Ele pode, ele não pode utilizar aqui é a designação hierárquica. Então a questão está errada. Interessante, a forma como ela formula a questão, se a gente não tiver atenção, a gente, né, fica um pouquinho na dúvida. Mas eu acredito que vocês entenderam. O que ele não pode utilizar na inatividade é a designação hierárquica. O sargento fulano de tal, o capitão fulano, o tenente cicrano, né? Isso aí ele não pode utilizar nessa questão do pronunciamento a respeito do assunto militar, a não ser que seja de natureza técnica. Mas ele se pronunciar lá, pronunciamento público, num assunto a respeito do assunto militar, ele pode. Na inatividade, ele pode. Ok? Porque ele não vai, é a designação. Ok? Aos militares do Estado, no caso do inativo, da reserva remunerada, designado através de uma reversão, vírgula, será proibida a manifestação coletiva sobre atos e superiores. E aí, pessoal? É uma questão simples e lógica. Só você saber onde é que ele está, o que a questão está dizendo e atribuir a ele, né? Certo ou errado? Vamos lá? Primeiro a responder aí. Primeiro a se jogar do precipício. Militar do Estado inativo sofreu uma reversão, foi designado, né, através de uma reversão. O que é isso? Está retornando ao serviço ativo. Ele está no serviço ativo agora. Só que ele está falando de forma técnica, de acordo com a lei, para confundir o aluno. Será proibida a manifestação coletiva a atos superiores? Sim, correta a questão. Certíssima. Vocês entenderam? Ele estava na inatividade e sofreu uma reversão e foi designado para o serviço ativo. Só que ele não está dizendo ele vai ser designado, ele está no ativo. Isso está subentendido, está implicitamente na questão para buscar se o cabeção, né, realmente, o testosterona, a Mulher Maravilha, realmente sabe do que está lendo. Ok? O compromisso de honra alcançará o militar estadual enquanto do serviço ativo, vírgula, ficando dispensado os inativos. Certo ou errada? E aí? Certo ou errado? O militar inativo está dispensado do compromisso de honra? Sim ou não? Eu acredito, vamos lá, vamos ver qual é a questão, o resultado da questão, né? Mas eu acredito que a questão está errada. Muito bem. Pelos valores e deveres será aplicada a deontologia mediante, vírgula, aos militares estaduais a preservação da ordem pública e a proteção da pessoa, visando sua incolumidade em situações de risco, bem como a garantia dos poderes constituídos. Certo ou errada? É errada. Por que está errada, pessoal? Porque existem duas classes de militares, polícia e bombeiro, ok? Situações de risco, incolumidade da pessoa em situações de risco é para os bombeiros. Pelos valores e deveres será aplicada a deontologia mediante aos militares estaduais, preservação da ordem pública, soma-se
e a proteção da pessoa. Olha o izinho somando aqui, ó. Soma, ou seja, mais isso mais aquilo. Proteção da pessoa visando sua incolumidade. Então, os dois vão ter essas missões. Os valores e deveres, isso aqui vai ser para todos eles ou só para uma classe, uma coisa e para uma... Então, atenção a esse detalhe, tá, pessoal? Pegadinha, questão pegadinha. A deontologia militar estadual será aplicada aos componentes das corporações militares estaduais nas condições de igualdade de posto ou graduação e reunirá princípios e valores úteis e lógicos e valores espirituais superiores destinados a elevar a profissão do militar estadual à condição de missão. Certo ou errada? Vamos que vamos. Eu acredito que o erro da questão possa estar aqui, pessoal, das corporações militares estaduais nas condições, aqui, ó, nas condições de igualdade de posto ou graduação. Então quer dizer que vai ser somente quando existir isso aqui, nas condições de igualdade, e se eles não forem iguais nos postos nem nas graduações? Só um instante, Luan. Faz parte. A questão está errada. Independe se sejam iguais ou não. A deontologia militar estadual é aplicada a todos os militares, tá? Os deveres éticos estendidos aos militares estaduais, a polícia militar, preservação da ordem pública, a natureza e o meio ambiente. Questão fácil, questão dada. Aí, como diz o aluno, né? Aquele aluno sem vergonha diz, uma questão dessa na hora da prova. Certo ou errada? Certíssima a questão. Preservação do meio ambiente. Cuidado para não confundir isso aí, sendo como se fosse, né, só para o bombeiro. E não é. É vedado aos militares pronunciamento público a respeito de assunto militar. Eita, que questão boa. Que pega os desatentos, né? E aí, pessoal? É vedado, ou seja, é proibido. E aí, tá certo ou tá errada? Certo ou errada? Aos ativos não podem, né? Só que não é a questão do pronunciamento público. É a questão do uso da designação hierárquica nesse conteúdo aqui, nesse contexto, pelos inativos. Aos militares não, ok? Questão errada. Aí ele diz, ainda que inatividade abster-se do uso das designações hierárquicas. Aí ele diz, assunto tal, né? Atividade político-partidária, etc, etc. Então, cuidado, quando a questão ela pode vir assim de metade e a gente, caramba, ficar naquela dúvida. Por isso, aconselho vocês desde já, treinem, repitam, resolvam bastante questões, pessoal. Muitas questões resolvam até acabar as questões do planeta. Mas continuem resolvendo questões até a data da prova. É onde vai dar a percepção, a assimilação e o nível de vocês vai aumentar para quando você olhar para a questão, vocês dizem, essa questão está errada por causa disso e disso. Por quê? Porque eu já vi esse mesmo conteúdo sendo abordado no mínimo em 5 formas diferentes nos simulados que eu vi. Ok? E até aqui nos ajudou o Senhor na aula de hoje. Até amanhã, né, senhoras e senhores, às 19 horas, no mesmo horário.